Sejam bem-vindos ao canal do Professor Fábio, para o nosso curso de MySQL, curso de banco de dados, ou criação de banco de dados no SGBD MySQL. Então, para a gente começar a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de variáveis, né? Então, até a aula 12 lá do curso de fundamento de banco de dados, quando nós definíamos lá no modelo de entidade de relacionamento, a gente colocava desse jeito. Então, caractere, colocava lá como imagem, colocava lá como data, colocava como hora, colocava como real, tá? Colocava que mais? Data, hora, real, imagem, caractere. Vamos trabalhar com alguns tipos de variáveis básicos só para a gente entender, e é o que a gente vai usar na maioria das vezes que for trabalhar com banco de dados, tá? Ou desculpa, inteiro, ficou também faltando inteiro, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho um campo de dados do tipo caractere, o nome desse tipo em banco de dados é chamado de varchar, né? Ou de variable character, né? Ou variável de caráter. Então, quando eu quero armazenar um varchar, eu quero armazenar um caractere, o nome que é utilizado para banco de dados, quando a gente for criar as nossas tabelas, varchar, tá? Ele, padrão, ele tem 255 caracteres, mas o que acontece? Eu tenho que deixar somente a quantidade que eu vou utilizar. Então, nome, endereço, geralmente tem um padrão aí de 50 caracteres para você poder armazenar a informação que você precisa, beleza? Depois, vou pegar a sequência que está aqui em imagem, nós temos o bloop. E o que faz o bloop? Ele pega a imagem inteira e guarda dentro do banco de dados. Tá? Igual quando você vai lá no Google, você pesquisa por uma imagem, ele puxa a imagem e joga para você. Então é um campo que ele não armazena só dados, ele armazena uma imagem inteira também, tá? Depois eu tenho o data, que é date, tranquilo, tá? Data, date. Não precisa aqui, ó, nesses aqui que eu estou fazendo, vou botar um asterisco, perdão. Não precisa determinar a quantidade de caracteres, porque ele sabe que ele tem que ampliar conforme a necessidade. E no caso de date, ele já sabe que são 8, né? 4 caracteres para ano, 2 para dia e 2 para mês, perfeito? O hora é o time. Ele também não precisa ser definido o tamanho, porque ele já sabe que ele tem que ser 6 caracteres. 2 para hora, 2 para minuto e 2 caracteres para segundo. Beleza? Ah, professor, mas os 2 pontinhos que você coloca? Ele já entende que aquilo não é um caractere, que ele vai armazenar só por hora. Quando a gente vai armazenar alguma coisa em banco de dados, é muito mais rápido você buscar por um número, por exemplo, do que por uma palavra ou por uma frase, né? Então, o nome da pessoa. Demora muito mais para ele buscar isso no banco do que um código, por exemplo, que ele já corre toda a lista lá e localiza, mesmo que tenha lá milhares de registros. Perfeito? Depois eu tenho o real. No caso do real, nós vamos utilizar o float, tá? Também não precisa definir o tamanho a quantidade de caracteres, que ele vai aumentar conforme a necessidade, tá? Então, se for 1000, 14.000, 15.000, ele vai aumentando conforme a necessidade. E o inteiro é o int, tá? Só que ele possui algumas variações. Então, o int, ele armazena no máximo 9 caracteres. Tá? Ele não passa disso. Então, se eu for armazenar um CPF que tem 11, eu já não consigo com int. Então, eu tenho 2 variações dele, o tinyInt, né? E o bigInt, que são para armazenar maior quantidade de informações. E aí você define, aqui sim você define a quantidade de caracteres que você vai utilizar. Perfeito? Então, existem muito mais tipos de variáveis que esses, mas eu vou focar nesses aqui porque é o que a gente vai usar 95% do tempo. É uma hora ou outra que a gente vai usar um caractere diferente, tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente viu os tipos de variáveis ou os nomes das variáveis, como elas são, dentro do conceito de MySQL. Lembrando que tudo que nós estamos fazendo, pessoal, é SQL, tá? Então, o Structured é uma SQL ou Structured Query Language. Então, linguagem estruturada de busca ou de pesquisa, né? Então, assim,
Esse tipo de variável ele vai funcionar para qualquer SGBD. Então, se você usar um Oracle DB, usar um MariaDB, usar um Firebird, esses tipos de variáveis também são encontrados lá. Como os comandos que vocês vão aprender em MySQL também existem nesses outros SGBDs, com algumas particularidades, algumas diferenças básicas, mas o que rege todos esses SGBDs é o MySQL, é a linguagem SQL, que é justamente aqui que olha, em português é assim, mas em SQL é assim, e assim por diante, tá? Então a gente tem aqui tipos básicos, né, para a gente poder começar a trabalhar os conceitos de MySQL, tá bom? Essa aula foi bem curtinha, mas para explicar os tipos de variáveis que nós vamos utilizar, e já na próxima aula a gente já começa a criar, acessar a interface, criar um banco de dados, aprender a criar uma tabela e assim por diante, tá bom? Então aguardo você na nossa terceira aula, onde a gente já começa a pôr a mão na massa. Se você não instalou, instale aí o MySQL para que a gente possa já começar a trabalhar e criar as nossas bases de dados para a próxima aula, tá bom? Então, um abraço, espero você aí na nossa terceira aula. Se gostou, deixa um like, assine o nosso canal, ative os sininhos para que a gente possa produzir cada vez mais material para vocês, tá? Levando conhecimento aí para todos, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.